Gente, o ano está só começando e eu sei que muita gente ainda está aí em clima de férias e festas, né? Mas se você quer ter um ano mais tranquilo, financeiramente falando, é importante fazer um planejamento, né? Você viu aí na reportagem a mudança no preço de alguns alimentos. E isso é importante já agora no início do ano, até porque alguns pagamentos serão inevitáveis para muita gente, como IPTU, IPVA, matrícula de escola, além daquelas despesas que já são fixas aí na sua casa. Se você não sabe por onde começar esse planejamento, fique aqui com a gente porque nós vamos ter várias dicas. O nosso convidado de hoje é o professor consultor financeiro Rodrigo Dias, que vai trazer essas dicas. Professor, muito bom dia, obrigada pela sua participação. Feliz ano novo, né? O primeiro dia útil do ano. E a gente viu ali na reportagem, tem mudança no salário mínimo, mas os alimentos também subiram de preço. Isso mesmo, né? Bom dia, né? Agradeço pelo convite. Primeiro compromisso do ano, né? Já está aqui com vocês no nosso dia a dia, né? Então, justamente isso. Houve o aumento do salário mínimo, mas esse aumento ele não acompanha o aumento dos preços, né? Então, o salário mínimo teve uma média de 8,9% de aumento e os produtos estão aumentando aí 20%, 15%. Então, fica um malabarismo para a gente tentar resolver as contas da casa, né? E uma das formas que a gente tem justamente é fazer esse planejamento financeiro, esse orçamento financeiro. Então, quando a gente fala um nome muito assim, o pessoal pensa que é algo bem difícil de ser feito, né? É dizer exatamente isso. A gente fala planejamento financeiro, às vezes as pessoas ficam achando que é algo muito difícil, né? Algo inalcançável. Mas não, o dono de casa, a dona de casa que está ali no dia a dia, às vezes até faz sem saber, né? Isso mesmo. Anotar é importante. Anotar é importante. E pouco importa se anota numa planilha no Excel, se faz anotação no caderno, se é no sistema. O que importa é que tenha dados verdadeiros. Então não adianta eu ter um sistema e não alimentar. Eu gosto muito de dizer o seguinte, o financeiro ele não é difícil, ele só é trabalhoso, porque todo dia a gente gasta dinheiro, todo dia a gente tem... Na verdade, quem é funcionário só tem um dia no mês que recebe o salário, né? E 30 dias aí para gastar. Então, justamente o quê? Anotar. E anotar o quê? O que recebe e o que gasta. Bem interessante mesmo, eu digo lá em casa mesmo, no mês passado, então em dezembro, eu e minha esposa, que também é Michele, por sinal, a gente estava fazendo as contas de 2023. Até dezembro de 2023, como é que vai ser o nosso orçamento. Porque tem despesas que são fixas já, e você já tem uma noção, né? Água, luz, às vezes aluguel. Aluguel, né? Então você tem também a internet, então você tem, né, todo um valores que você tem, você já sabe que é fixo. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, o que faz com que o nosso dinheiro vá embora são as compras de pequenas coisas. Porque as compras grandes a gente sabe, a gente coloca na mente e a gente sabe quanto a gente está gastando. Mas quanto eu estou gastando de lanche todos os dias? Quanto eu estou gastando no final de semana com os amigos? Então, você começa a ver, quando vai notando aquele velho ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Né? Para você ter uma ideia, fazer uma conta aqui ao vivo, por exemplo, o pessoal às vezes, tô com preguiça, não levei meu lanche de casa hoje, eu passo o dia todo no trabalho, não leva. Aí você vai ali num dia, vamos botar um lanche baratinho, vamos lá, R$5, um lanche, um sanduíche, um suco, alguma coisa assim. No fim da semana, 5 dias. Aí já vai, 5 vezes 5, 25, né? Então aí já você multiplica pelo mês inteiro. Então aí já vai R$100 aí, né? Então são coisas que vai justamente... E eu gosto muito de dizer o seguinte, até na pequena compra, no dia a dia, você vai lá fazer uma compra de R$1, aí tem lá, o troco é 10 centavos, muitas vezes a gente até deixa passar, né? 10% de desconto, né? Deixa passar. Mas quando a compra é R$10, 10% passa a ser R$1. Quando a compra é 100, passa a ser justamente R$10. Quando a compra é 1.000, passa a ser 100. E não deixou de ser 10%. Exatamente. Então você continua. Aí, como a gente estava comentando há pouco, você passa o ano todo para ter um aumento de salário de 8,9% e numa compra você perde 10%. Então, olha como fica a nossa mente. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, nós temos que começar a pensar em porcentagem e não no real. Porque os 10 centavos é 10% da mesma forma que os R$100 é 10%. Importante essa dica, porque aí você já vai criando essa mentalidade, né? De não deixar passar essas pequenas coisas, né? Seja com relação ao gasto, seja com relação também ao ganho, né? Isso mesmo. Às vezes a pessoa deixa passar porque, 10 centavos, 50 centavos, uma coisa assim, que é comum mesmo. E, no fim, essa soma pode virar algo maior, né? Isso mesmo, né? E outra dica que a gente acaba passando também são alguns programas de ponto que existem, né? Então, você vai em algumas farmácias, tem um programa... Essa semana mesmo, eu fui fazer uma compra de um remédio que estava lá por R$100 e naquela mesma farmácia, eu tenho um aplicativo da farmácia, eu comprei o remédio por R$90. Como? Uso o aplicativo e digo, vou tirar agora, retirar aqui.
você só espera o cartão se passar, você já pega aquele produto economizando aí 10%, né? Já economizou também. Aí a gente viu essa reportagem sobre a questão dos alimentos, aí tem uma dica que a gente sempre passa aqui e que parece boba, mas que faz a diferença. Isso dica de quem gosta de ir ao supermercado, viu? A famosa listinha do supermercado. Ela se torna cada vez mais importante, né? Para você evitar chegar lá e ir comprando por impulso. Isso mesmo, porque assim, você chega no supermercado, você fazer a compra de quê? Daquilo que você está precisando. Quantas vezes você que está aí conosco já chegou no supermercado para comprar um produto e sai com 5, com 6, com 7, né? E tem aquelas pessoas que saem passeando o supermercado todo, né? Então entra em todos os corredores, aí acaba pegando, né? E outra dica... Vê uma novidade ali, então aí tem aquelas promoções que você acaba comprando e nunca usou, tá? Acaba tendo justamente isso, né? Então, mas estava barato, sim, mas realmente eu estou precisando desse produto. Mas estava no seu orçamento esse gasto? E aí já começa vendo tudo isso, né? Então são situações que eu gosto muito de dizer o seguinte, não é nada difícil, basta somente anotar, só que anotar por anotar também não serve de nada. A gente tem que anotar e verificar para onde está indo o nosso dinheiro e tentar fazer com que melhore a situação financeira na nossa casa. Eu gosto muito de dizer o seguinte, como é que a gente resolve as coisas? Só tem 3 formas. Como? Aumentar quanto eu recebo, diminuir as despesas ou fazer os dois. Não tem outro, pode ir para qualquer curso, pode ir para qualquer palestra, vai ser isso. Financeiro vai ser isso. Então, o que é que eu vou fazer com relação para colocar isso em prática? Um dos motivos é justamente fazer essa anotação e fazer esse planejamento que a gente chama de planejamento financeiro, porque nada anota, pode anotar num caderninho, pode anotar numa agenda e aí você começa a saber para onde é que está indo. E colocar também no nosso planejamento, sabe o quê? Os nossos sonhos, porque a gente tem que se dar presente também, né? Então imagine, eu trabalho tanto e por que não eu colocar no meu orçamento quanto eu vou gastar para realizar aquela viagem, aquela compra que eu quero ter, que eu quero muito aquele produto e aí realmente fazer algo planejado e não somente no impulso, né? É isso que eu ia falar agora, porque às vezes as pessoas falam, mas eu trabalho tanto, aí vê alguma coisa, eu mereço. Mas até esse eu mereço tem que ser planejado, né? Para não acabar comprometendo a sua renda daquele mês ou até mesmo de um período maior. Isso, porque senão vai se tornar, sabe o quê? Um pesadelo. O sonho vai se tornar um pesadelo porque não vai conseguir pagar o cartão de crédito que nós temos os juros altíssimos. Vai né? começar a ficar estressado e lá vai. E essa dica que você falou também, que só tem 2 estratégias no caso. Ou você aumenta a sua renda, ou você economiza ou faz os 2 juntos. Para aquela pessoa que é assalariada, não tem como conseguir uma renda extra, a opção é reduzir custo. Agora, para quem trabalha já no lugar, tem aquela renda fixa, mas pode começar a pensar uma forma de ter uma renda extra também para 2023. Pode trabalhar o empreendedorismo que a gente fala, né? Então, às vezes, quantas vezes você está fazendo um doce e seus vizinhos gostam do doce? O amigo que também gosta, a família, isso já é um sinal de que você cozinha bem. Tem talento. Tem talento. Então, por que não utilizar isso para poder ganhar dinheiro, né? Então, o meu filho tem 5 anos, né? Então, ele chegou para mim essa semana e disse assim, pai, compre para mim uma máquina de fazer sorvete, para eu poder fazer sorvete e vender para meus colegas da rua, para que eu possa juntar dinheiro para ir para Disney. Olha, meu filho tem 5 anos. O pai agora vai ter que arranjar essa máquina de sorvete. Tem que arrumar a máquina de sorvete para Martinha. Né? Agora, é estimular desde cedo. Você tocou num ponto importante, dando o exemplo aqui do seu filho, de 5 anos. E isso pode ser trabalhado desde a primeira infância, né? Essa questão da criança aprender a lidar com o dinheiro. Ou seja, ele tem um sonho, tem aquele desejo, mas como ele vai chegar até lá? Não é só pedir, pai, me leve. Não, então é justamente isso. Uma das coisas que a gente trabalha muito com a criança é justamente isso. Como você vai conseguir fazer as coisas? Então, o dinheiro não nasce em árvore, então desde criança, porque um dos problemas que a gente tem é querer pegar a criança e dar as coisas. E muitas vezes ela não passa a ter o valor das coisas. Então, se seu filho é pequeno, deixe ele juntar o dinheiro mesmo para ele comprar o sorvete dele, porque hoje é o sorvete, amanhã é uma bicicleta, depois é uma casa, depois aí vai, porque ele conquistando. Fora que ele fica mais feliz porque é ele que conquistou. Aquela sensação de conquista, né? Isso mesmo. Desde cedo. Professor, quero agradecer a sua participação aqui. Tivemos o consultor financeiro Rodrigo Dias trazendo essas informações e dicas para o pessoal já começar o ano se planejando e não ter dor de cabeça com relação ao planejamento doméstico, né? Isso mesmo, eu que agradeço, né? Feliz ano novo para todos novamente, né? Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, professor. Por nada. Até.